Você já percebeu que existem séries que a gente termina e esquece poucos dias depois? Mas existem outras que continuam na nossa cabeça por semanas, meses ou até anos. E BoJack Horseman é exatamente esse tipo de obra. À primeira vista, parece apenas mais uma animação adulta cheia de piadas, animais antropomórficos e situações absurdas. Só que basta assistir alguns episódios para perceber que existe algo muito diferente acontecendo ali. Aos poucos, o humor vai dando espaço para um retrato surpreendentemente honesto sobre culpa, solidão, autoestima e a dificuldade de mudar. É justamente por isso que tanta gente faz a mesma pergunta. Por que essa série é tão triste? Afinal, ela faz rir em um momento e poucos minutos depois consegue deixar o espectador completamente desconfortável. Essa mistura não acontece por acaso. Ela faz parte da identidade da série e é uma das razões pelas quais ela continua sendo lembrada, anos depois do seu fim. Na minha opinião, o primeiro grande acerto de BoJack Horseman é enganar o público. Nos primeiros episódios, tudo parece seguir a fórmula de uma comédia comum. O protagonista é um ator decadente tentando recuperar a fama, há piadas visuais o tempo inteiro, personagens excêntricos e um universo onde humanos e animais convivem normalmente. É fácil pensar que será apenas mais uma série para assistir sem compromisso. Mas conforme a história avança, fica claro que esse mundo colorido serve justamente para esconder temas muito pesados. Em vez de usar o humor para fugir dos problemas, a série faz o contrário. Ela usa o humor para fazer com que os momentos dramáticos tenham ainda mais impacto. Isso acontece porque a vida real também funciona assim. Nem sempre as pessoas que mais sofrem demonstram isso o tempo todo. Muitas fazem piadas, trabalham normalmente e parecem felizes por fora, enquanto carregam conflitos enormes por dentro. A série entende isso muito bem e evita transformar seus personagens em caricaturas simples. O próprio BoJack é um ótimo exemplo. Em muitos momentos ele é engraçado, sarcástico e até carismático. Em outros, toma decisões egoístas, machuca pessoas importantes e parece incapaz de sair do mesmo ciclo de autossabotagem. O interessante é que a série nunca tenta convencer o público de que ele é um herói. Também não tenta transformá-lo em um vilão absoluto. Ela mostra alguém profundamente falho. Essa talvez seja uma das características mais marcantes da obra. Ela não oferece respostas fáceis. Em muitas histórias, basta o protagonista reconhecer seus erros para que tudo seja resolvido. Aqui, não. Reconhecer o problema é apenas o primeiro passo. Mudar exige esforço constante, e mesmo assim, nem sempre dá certo. Essa visão pode parecer pessimista, mas eu enxergo de outra forma. Para mim, ela é mais honesta do que muitas produções que resolvem anos de trauma com uma única conversa emocionante. BoJack Horseman lembra que crescimento pessoal costuma ser lento, cheio de recaídas e às vezes doloroso. Outro aspecto que torna a série tão diferente é a forma como ela trata o sucesso. Normalmente, imaginamos que fama, dinheiro e reconhecimento são sinônimos de felicidade. BoJack tem tudo isso, ou pelo menos teve em algum momento da vida. Ainda assim, continua profundamente insatisfeito. Isso cria uma pergunta desconfortável para quem está assistindo. Se alguém que conquistou fama e riqueza ainda se sente vazio, será que o problema está apenas nas circunstâncias? Ou existe algo mais profundo acontecendo? A série não responde diretamente, mas sugere que preencher um vazio emocional com sucesso profissional raramente funciona. Durante muito tempo, BoJack acredita que um novo projeto, um novo relacionamento ou uma nova oportunidade finalmente resolverão sua vida. Quando essas conquistas chegam, o alívio dura pouco. Logo surge outro problema, outra culpa, outra sensação de insuficiência. Esse ciclo é algo que muita gente reconhece na própria vida. Não necessariamente ligado à fama, mas à ideia de que a felicidade sempre depende da próxima conquista.
Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu comprar aquela casa, quando eu ganhar mais dinheiro. A série questiona justamente essa lógica. Outro ponto que considero brilhante é a maneira como ela retrata a responsabilidade pelos próprios atos. Em várias produções, traumas de infância acabam funcionando quase como uma desculpa para qualquer comportamento. Em BoJack Horseman, os traumas ajudam a explicar certas escolhas, mas nunca apagam as consequências delas. Essa diferença é importante. A série mostra que compreender por que alguém age de determinada maneira não significa aceitar tudo o que essa pessoa faz. É uma distinção madura e rara em obras de entretenimento. Além disso, existe um cuidado enorme na construção dos diálogos. Muitas conversas parecem simples à primeira vista, mas revelam inseguranças, medos e contradições dos personagens. Em vez de grandes discursos o tempo inteiro, a série costuma trabalhar com pequenos momentos que ganham significado conforme conhecemos melhor cada um deles. Na minha opinião, esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas revisitam BoJack Horseman. Na segunda ou terceira vez, várias cenas passam a ter um significado completamente diferente. O que antes parecia apenas uma piada, pode esconder uma crítica, um aviso ou uma pista sobre o estado emocional de um personagem. E talvez seja exatamente aí que esteja a maior força da série. Ela não tenta fazer o espectador sentir pena de BoJack o tempo inteiro. Em muitos momentos, ele é responsável pelas próprias escolhas e pelas consequências que enfrenta. Ainda assim, a série convida o público a refletir sobre como pessoas comuns podem entrar em ciclos de culpa, isolamento e autodestruição sem perceber. No fim das contas, a tristeza de BoJack Horseman não vem apenas dos acontecimentos da história. Ela vem do fato de que muitos dos conflitos apresentados parecem estranhamente reais. E quando uma animação consegue fazer alguém olhar para a própria vida e se reconhecer em personagens tão imperfeitos, ela deixa de ser apenas entretenimento, para se tornar uma reflexão sobre a condição humana. Um dos maiores méritos de BoJack Horseman é que ela nunca coloca o peso emocional apenas no protagonista. Cada personagem importante representa uma maneira diferente de lidar com os próprios problemas. E isso faz com que a série pareça muito mais próxima da vida real. Ninguém ali é completamente certo ou completamente errado. Todos carregam inseguranças, expectativas e frustrações que acabam influenciando suas decisões. A Diane, por exemplo, é uma personagem que muita gente passa a entender melhor conforme amadurece. Ela é inteligente, crítica e sempre tenta encontrar um sentido para o que faz, mas vive presa à sensação de que nunca é suficiente. Mesmo quando conquista objetivos importantes, parece incapaz de aproveitar suas próprias vitórias. Na minha opinião, ela representa aquela pessoa que está sempre tentando resolver os problemas do mundo enquanto luta para entender os próprios sentimentos. É justamente essa contradição que faz tanta gente se identificar com ela. Já a Princess Caroline segue um caminho completamente diferente. Ela acredita que trabalhando mais e resolvendo tudo sozinha, conseguirá finalmente alcançar a felicidade. É o retrato de quem transforma a própria vida em uma lista infinita de tarefas, sem perceber que às vezes está apenas adiando o momento de olhar para si mesmo. Quantas pessoas não fazem exatamente isso? Trabalham cada vez mais, acumulam responsabilidades e imaginam que no futuro finalmente terão tempo para viver. A série mostra que esse futuro nem sempre chega. Mr. Peanut Butter também merece destaque. À primeira vista, ele parece ser apenas o personagem alegre e otimista. Mas conforme a história avança, percebemos que existe uma diferença enorme entre ser feliz e evitar qualquer conversa difícil. Muitas vezes, ele prefere manter tudo leve em vez de enfrentar conflitos importantes.
Isso faz com que vários relacionamentos acabem desgastados, não por falta de carinho, mas por falta de profundidade. E talvez seja justamente isso que torna os personagens tão humanos. Eles erram de maneiras diferentes. Alguns fogem do passado. Outros se escondem no trabalho. Alguns procuram validação o tempo inteiro. Outros fingem que nada os afeta. No fundo, todos estão tentando lidar com as próprias dores da melhor forma que conseguem. Existe também um aspecto que considero um dos maiores diferenciais da série. Ela não acredita em mudanças mágicas. Em muitas histórias, basta o protagonista ter uma grande revelação para que tudo se resolva. Em BoJack Horseman, não. Mudar é difícil, exige esforço constante e muitas vezes envolve recaídas. Isso pode parecer frustrante para quem espera um final tradicional, mas também é o que faz a narrativa soar tão verdadeira. Na vida real, ninguém muda completamente de um dia para o outro. Há momentos em que parece que estamos evoluindo, seguidos por dias em que cometemos os mesmos erros de antes. A série entende isso e não tenta esconder essa realidade. Em vez de oferecer respostas fáceis, ela convida o espectador a refletir sobre a responsabilidade que cada um tem pelas próprias escolhas. Outro ponto que merece destaque é como a série usa o humor. As piadas não existem apenas para fazer rir. Muitas vezes, elas servem para aliviar a tensão antes de um momento emocional muito forte. Esse contraste faz com que as cenas dramáticas tenham ainda mais impacto. É como acontece na vida. Mesmo nos períodos mais difíceis, ainda existem momentos engraçados. E isso não diminui a dor que sentimos. Na minha opinião, um dos episódios que melhor resume toda a essência da série é A Vista do Meio do Caminho. Sem entrar em detalhes para quem ainda não assistiu, esse episódio consegue transformar questões sobre arrependimento, medo e finitude em uma experiência extremamente marcante. É o tipo de capítulo que permanece na memória muito tempo depois dos créditos finais. Não porque tenta chocar o espectador, mas porque faz perguntas que muitas pessoas evitam fazer a si mesmas. E talvez seja justamente aí que esteja o motivo de tanta gente considerar BoJack Horseman uma obra-prima. Ela não trata apenas de depressão ou de vícios. Ela fala sobre expectativas, culpa, arrependimento, relacionamentos, autoestima e sobre a dificuldade de aceitar que nem sempre podemos consertar tudo o que fizemos no passado. São temas universais apresentados de uma forma que raramente vemos em uma animação. Isso também explica por que a série continua sendo recomendada anos após o seu encerramento. Ela não depende de modas ou de referências passageiras. As emoções retratadas continuam atuais. Todo mundo já sentiu culpa por alguma decisão, já teve medo de fracassar, ou já imaginou que seria mais feliz quando alcançasse determinado objetivo. A série pega essas experiências comuns e as transforma em uma reflexão profunda. Mas existe uma mensagem que considero ainda mais importante. Apesar de todo o peso emocional, BoJack Horseman nunca diz que as pessoas estão condenadas a permanecer iguais para sempre. Ela apenas mostra que mudar exige responsabilidade, esforço e, muitas vezes, ajuda. Não basta reconhecer os próprios erros. É preciso agir de maneira diferente, repetidas vezes. Essa talvez seja a lição mais difícil de aceitar, justamente porque é muito próxima da realidade. No fim, acho que a pergunta correta não é por que BoJack Horseman é tão triste. A verdadeira pergunta é: por que essa série consegue nos atingir de uma forma que poucas conseguem? A resposta para mim está na honestidade. Ela não tenta vender uma fantasia de felicidade permanente, nem promete finais perfeitos. Em vez disso, mostra personagens imperfeitos tentando viver um dia de cada vez, exatamente como acontece com a maioria das pessoas. Talvez seja por isso que tantos fãs voltem a assistir a série anos depois. Não para encontrar novas piadas, mas para descobrir novos significados. Dependendo da fase da vida em que você está, a mesma cena
pode despertar sentimentos completamente diferentes. E poucas obras conseguem fazer isso. No final das contas, BoJack Horseman nos lembra que todos carregam batalhas invisíveis, que ninguém é definido apenas pelos seus piores momentos, e que entender a si mesmo pode ser uma jornada longa e desconfortável. É uma série que diverte, emociona e provoca reflexão ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente essa mistura de humor, vulnerabilidade e sinceridade que faça tanta gente terminar o último episódio com a sensação de que acabou de assistir a algo muito maior do que um simples desenho animado.